é também trazer a sentença das acusações. Abra sua Bíblia então em Oséias, capítulo 9, e nós vamos aí andar em alguns capítulos do livro do profeta Oséias, indo para frente e voltando. Por isso, mais uma vez, eu quero recomendar para você que venha aos cultos da noite, da manhã também, você traga a sua Bíblia em papel. Por dois motivos. Primeiro, porque isso não vai te distrair. E se você ainda está com o seu celular ligado aí, agora é um bom momento para você colocar ele no silencioso ou desligar para que você não seja distraído. Mas o segundo motivo é que a gente vai ir para frente e para trás, e é mais fácil você acompanhar os versos numa Bíblia de papel do que pelo celular. Trocar de capítulo ali e caçar o versículo no celular é mais difícil. Por isso, uma recomendação para você se achar mais fácil e acompanhar mais fácil o sermão, traga uma Bíblia de papel. Mas Oséias, então, agora ele vai trazer sentença, mas também com acusações. E essas acusações vêm com instruções diretas sobre a realidade de Israel. Verso 1 do capítulo 9 diz assim: não se alegre Israel, nem exulte como os outros povos. Não se alegre Israel, não exulte Israel. A sua condição não é uma condição para você viver alegre nem exultante. A sua condição é uma condição de horror. A sua condição é uma condição de terror. A sua condição é uma condição de alguém que está perdido. Perdido. Essa é a palavra que o Senhor concede ao profeta Oséias. Não se alegre e nem exulte. Não se alegre e nem exulte. Agora, note como é interessante essa mensagem de Oséias. Porque se ele está dizendo para o povo não se alegrar e não se exultar, é porque provavelmente o povo estava se alegrando e se exultando. Eles estavam satisfeitos com a vida que estavam vivendo. Estavam completamente satisfeitos com o ritmo cotidiano de suas vidas. Não havia, de maneira mais clara, concreta, nada que trouxesse um despertamento, constrangimento, ou mesmo tristeza para o povo de Israel nos dias do profeta Oséias. E Oséias então vai dizer: não se alegrem nem exultem. Não se alegrem nem exultem. E Oséias vai dizer isso porque ele vai demonstrar que a exultação e a alegria de Israel era fruto não de uma alegria real no Senhor, mas fruto de orgulho e esquecimento. Orgulho e esquecimento. Olha o capítulo 10, verso 1. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundante os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. Meus irmãos, olha a loucura dos dias de Israel. A vida do povo de Israel, o reino do norte, no século 8º a.C., era uma vida de prosperidade. A terra produzia muito. Os frutos eram abundantes. E isso, então, gerava o quê para o povo? Alegria e exultação. Se a terra está dando fruto, se há abundância, para nós, a gente está contente, a gente está feliz. E é por isso que Oséias está falando para eles: vocês estão alegres, mas não é para se alegrar. Vocês estão exultando, mas não é para exultar. Porque a exultação e a alegria de vocês é, na verdade, uma falsa exultação. Porque vocês pegam os frutos, a ramagem viçosa, a abundância próspera que o Senhor tem dado para vocês, e vocês têm usado isso para construir altares a ídolos. Quanto mais abundante o fruto, maior o número de altares. Quanto mais a terra produz, mais vocês estão embelezando as colunas de outros ídolos, dos
templos que não são de Jeová. Quanto mais prosperidade você tem, mais você usa para a sua idolatria. Isso não é para vocês estarem alegres, não é para vocês exultarem. Vocês estão fazendo justamente aquilo que Moisés falou em Deuteronômio capítulo 8, quando instruía o povo antes de entrar na terra prometida. Moisés está ali, com aquela geração nova que vai entrar na terra. A geração antiga toda morreu no deserto. E Moisés está ali com aquela nova geração dizendo: olha, vocês passaram um perrengue aqui no deserto, mas agora vocês vão entrar numa terra boa, uma terra que mana leite e mel, e vocês serão prósperos lá. E quando vocês passarem a ser prósperos nessa terra, não se esqueçam do Senhor. Não pensem que foi a força do seu braço que gerou isso para você. Foi Deus que tirou você da escravidão, trouxe você para essa terra, para você ser próspero. É Deus quem está te concedendo isso. Moisés já havia alertado, mas o alerta de Moisés não serviu, e o povo, prosperando ali, usa da prosperidade para se esquecer do Senhor. E não somente se esquece do Senhor, mas vive uma vida dedicada a ídolos. Por isso, Oséias vai dizer: não se alegrem, não se exultem, vocês estão completamente perdidos, completamente desviados, vivendo em idolatria. A prosperidade de vocês não significa nada. Quer saber a condição de vocês? Vocês são como Gibeá. Olha o verso 9 do capítulo 9 e verso 9 do capítulo 10. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. Verso 9 do capítulo 9. Verso 9 do capítulo 10. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. E você que vem de terça-feira aqui para o estudo bíblico, você sabe o que é Gibeá, ou onde é Gibeá, que cidade, que lugar é esse? É aquela cidade maldita que está relatada no final do livro de Juízes, que o levita, junto com a sua concubina e junto com o seu ajudante, passou uma noite, porque não quis passar a noite na terra dos cananeus, na cidade de Jebus. Falou: não vou dormir com um povo pagão, não vou passar a noite em Jebus, vamos até Gibeá e lá a gente dorme. E passando a noite em Gibeá, grande tragédia veio sobre aquela família. Os homens da cidade atacam a casa onde eles estão hospedados, tomam aquelas mulheres, abusam daquelas mulheres a noite toda até que ela morra. E o Senhor vai dizer: essa é a condição de vocês. Vocês estão completamente tomados por imoralidade. Prosperidade não significa nada. Não se alegrem nem exultem, porque vocês estão vivendo completamente imersos na imoralidade. Pecado imoral. Assim como nos dias de Gibeá, é a vida em Israel, em todas as 10 tribos do norte, no século 8º antes de Cristo. Nos anos 730, 720 a.C. Essa é a vida de vocês. E uma outra cidade é representada aqui, porque é a cidade que representa agora a idolatria. Se Gibeá demonstra e fala da imoralidade de Israel, Betel fala da idolatria. Olha o verso 15 do capítulo 10. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Cidade que é chamada de Bet-Aven, no verso 5, onde o rei Jeroboão I havia estabelecido um culto com um bezerro. Mandou fazer um bezerro, colocou lá e disse: em vez de vocês irem lá para Jerusalém adorar, e eu correr o risco de vocês se tornarem súditos da outra dinastia, adorem por aqui mesmo e adorem esse bezerrinho. E Betel, essa representação da idolatria de Israel.
Israel é imoral e idólatra. Por isso não tem por que se alegrar. Não tem por que exultar, mesmo que os frutos estejam chegando. Mesmo que tenha muito fruto, mesmo que tenha muito sustento, essa alegria é falsa. Falsa. E concluindo então essa acusação, Oséias passa então a trazer a sentença. Diante dessa acusação da falta de conhecimento do Senhor, que nós vimos na semana passada, diante da acusação de que Israel não deve se alegrar, não deve exultar, Oséias vai dizer: chegou a hora para vocês. Olha só, verso 7 do capítulo 9. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo. Verso 9. Eles se afundaram na corrupção como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Capítulo 10, verso 2. O coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Verso 10 do capítulo 10. Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa de sua dupla transgressão, imoralidade e idolatria. Versos 14 e 15 do capítulo 10. E por isso, entre o seu povo se levantará um tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha, as mães foram despedaçadas com os seus filhos. Verso 15. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Chegou a hora da punição, do castigo do seu pecado. A sua idolatria e a sua imoralidade será punida. Como o Senhor havia revelado também por meio do seu profeta Moisés, o seu pecado te achará. O seu pecado te achará. E o Senhor está falando isso para Israel. Você está achando que está tudo bem porque você tem rendimentos, porque tem sustento, mas não está tudo bem. Não está nada bem. E eu haverei de trazer o castigo para vocês. E Oséias é o profeta das metáforas. Ele usa muitas metáforas. Você lê esse livro, eu desejo que você leia, recomendo que você leia. Você vai ver que ele usa muitas figuras. E duas figuras que ele vai usar aqui para dizer desse castigo que o Senhor vai trazer são fome e infertilidade. Volte lá para o capítulo 9, verso 2. A eira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Verso 16 do capítulo 9. Efraim está ferido, secaram as suas raízes, não dará fruto. Toda aquela prosperidade vai acabar. Aqueles frutos abundantes que eram usados para estimular, para sustentar, para energizar a imoralidade e a idolatria vão cessar. Deus vai cortar a fonte. Vai cortar a fonte da abundância de frutos. E não somente dos frutos que são alimentos para Israel, mas da própria vida de Israel. Porque ele vai cerrar também com a fertilidade deles. Olha como termina o verso 16 do capítulo 9. Mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. Olha o verso 14. Dá-lhes, Senhor. Dá-lhes, ó Senhor. O que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril.
e seios sem leite. Verso 11: quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ou seja, não há vida. Não há vida. Fome e infertilidade virão como o pagamento do desvio da alegria e da exultação, da idolatria. E meus irmãos, isso é de uma honestidade muito real e muito necessária para nós, hoje. Porque esse anúncio de acusação e de julgamento que Oséias está trazendo para Israel, é um anúncio muito real da realidade do pecado. E de como o pecado se manifesta, e de como o pecado traz os seus frutos. O pecado gera a morte, como nós lemos aqui em nossa confissão. Não há como ser gerado vida de algo que é pecaminoso. Não há. E os frutos e as vidas de Israel do século VII antes de Cristo, oitavo antes de Cristo, eram completamente tomadas pelo pecado, e aquilo era fruto de morte. E essa é uma realidade até os dias de hoje. Quer ver como? O ser humano se orgulha das suas realizações, se esquece de Deus e gosta de se exaltar pelas suas conquistas, como se ele mesmo estivesse fazendo essas coisas. E você já parou para notar como o século XX foi um século de grandes avanços? Já parou para notar como o século XX foi século de grandes avanços? O homem chegou na Lua, gente. Por mais que alguém esteja aí tentando te convencer de que aquilo é conspiração, que estão mentindo para você, não, é verdade. O ser humano chegou na Lua. Entrou num negócio de metal pesadíssimo, toneladas de metais, saíram do chão, atravessaram a órbita, atravessaram parte do espaço, chegou na Lua. Avanço na humanidade. Só que esse avanço, por causa da nossa realidade pecaminosa, gera em nós orgulho, gera em nós afastamento do Senhor, falta de contentamento, e isso gera morte. E olha só como esse avanço tem trazido morte para nós. Duas áreas de avanço da realidade humana que nós vemos no século XX e que hoje a gente já não está tão feliz assim com elas. Primeiro, na área da alimentação, para usar as metáforas de Oséias aqui. Como foi desenvolvido a capacidade humana de produzir alimentos no século XX? As realizações que os homens fizeram para mexer nas sementes, mexer nas plantas, e esse conhecimento gerou uma capacidade tão grande de produzir alimentos resistentes que não vão ser facilmente mortos por bichos, por pragas. E também o desenvolvimento na eliminação das pragas. E nós brasileiros conhecemos muito isso, porque nós somos os reis da produção agrícola mundial. A nação com maior capacidade de produção agrícola mundial, o Brasil, que produz alimento capaz de alimentar o mundo todo. O avanço estava lá, o avanço chegou, é possível agora a gente alimentar todo mundo. Mas por causa do pecado e do orgulho humano e o afastamento do Senhor, porque a produção próspera eleva a nossa pecaminosidade, o que a gente está descobrindo hoje? E qual é o grande dilema hoje? Que você compra um produto que é fruto dessa descoberta do século XX, e aí você descobre que aquilo lá não é saudável. Aquilo não é saudável. E no fim das contas aquilo vai te matar também. Poxa vida. E nós conseguimos desenvolver tanto a nossa capacidade de fazer alimentos no século XX, para agora descobrir que aquilo lá vai nos matar.
Porque o pecado mata. O pecado mata. Pecado gera morte. E o pecado gera tanta morte que ele interrompe até mesmo a produção da vida, como Oséias vai dizer para o povo de Israel. Eles vão se tornar inférteis, e aqui a gente tem a outra realidade que nós vivemos hoje no século 21. Porque no século 20, os seres humanos acharam que eles eram tão poderosos que eles iriam controlar quando a vida chegava. É eu que controlo se eu quero ter filho ou não. Eu tenho agora controle sobre o sistema funcional de fertilidade humana. Eu posso dizer se eu quero e quando quero ter filhos. Olha só, que coisa! Isso é extraordinário. Mas o ser humano é pecaminoso. E o pecado gera a morte. E nós vivemos hoje no século 21. Uma pandemia de infertilidade, mas ninguém vai dizer isso. 1 em cada 6 adultos tem problemas com fertilidade. 1 em cada 6 adultos tem dificuldade para gerar filhos. Eu vou ter filho quando eu quiser. Acho que está no momento de eu ter. Não consigo! Não posso! Isso é o que o pecado faz. Ele te engana, te atrai e te mata. E Oséias está dizendo isso. O castigo chegou. Porque o pecado cobra o seu preço. Não tem como nós vivermos em pecado e achar que vai ficar tudo bem. Não tem como. O salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a morte. Chega uma hora em que Deus entrega o pecado para gerar o seu fruto na vida dos seres humanos. E no caso de Israel, esse fruto não viria só como fome e infertilidade, mas viria, como nós lemos no verso 14 e 15 do capítulo 10, com o furor da guerra. Com o furor da guerra. Oséias vai falar aí de um tal de Salmã, que destruiu Bet Arbel, que a gente não tem a menor ideia de quem seja, nem esse homem, nem essa cidade, qual foi essa guerra. Mas com certeza os seus leitores e os seus ouvintes conheciam essa história. De uma terra que foi desolada, as mães foram despedaçadas junto com os seus filhos. E esse é o nível de destruição e caos que chegaria a Israel. E chegou mesmo. Chegou mesmo. A Assíria veio e atropelou Israel. De modo brutal. Não deixou pedra sobre pedra. E sabe qual é a loucura? Volta no capítulo 10 para os versos 5 a 7. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como a lasca de madeira na superfície da água. Você percebe o que Oséias está falando aqui? Você percebe o que Oséias está falando aqui? A destruição vai vir. E essa destruição vai vir como furor de guerra. Ou seja, um outro povo vai vir para guerrear contra Israel, para tomar Israel, para destruir Israel, vencer sobre Israel. E quando esse povo vencer, tomar os seus despojos e levar embora os seus despojos, que incluem aquele bezerro maldito que está em Betel, em Bet-Aven, o povo vai ficar triste, porque o ídolo deles foi levado embora. Ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven, o seu povo se lamentará por causa deles.
e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória que já se foi. Olha que loucura! O ídolo que se mostrou como aquilo que ele realmente é, nada, não pôde protegê-los, não pôde salvá-los, só trouxe morte. Quando foi tirado, ainda foi lamentado. Cadê o nosso bezerro? Cadê meu bezerrinho querido? Cadê o meu ídolozinho? Que trouxe toda essa desgraça sobre mim? Essa é a condição do pecado sobre o ser humano. E nesse sentido, então, irmãos, quando a gente pergunta o que é o ser humano, há várias coisas que nós podemos dizer a respeito do ser humano. Várias. Muitas coisas boas. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o ser humano, distante do Senhor, inimigo do Senhor, é um pecador que destrói tudo o que toca. Porque o salário do pecado é a morte. O fruto do pecado é a destruição. E o ser humano em pecado, completamente devotado aos seus ídolos, gera destruição e morte, tristeza e sofrimento, angústia e lamento. Não há nada na experiência humana que seja tão sublime onde não haja dor, choro, lamento. Não há. Você que ama o seu filho com todo amor, seu filho vai te fazer sofrer, chorar e vai te trazer dor. Você que ama seu pai com toda devoção, seu pai e sua mãe vai te trazer choro, lamento, sofrimento. Você que ama o seu cônjuge com todo amor e devoção, você assumiu o compromisso eterno até a morte de viver para ele. Você é meu e eu sou seu. Seu cônjuge vai te trazer dor, sofrimento, lamento. Porque isso é a condição humana pecaminosa, idólatra e imoral. E o salário do pecado é morte. O salário do pecado é destruição. Oséias deixa isso muito claro. E no fim das contas a gente ainda chora quando os nossos ídolos são tirados de nós. Que loucura. Que loucura. Oséias então, irmãos, vai fazer uma referência final agora para o texto dessa noite, usando mais uma metáfora. Das muitas metáforas que Oséias usa, a gente tem aquela primeira da esposa dele, Gomer, que é uma mulher infiel, adúltera. Nós temos agora uma outra grande metáfora. Tem várias outras pequenininhas no meio do texto, agora nós temos uma outra grande. Capítulo 11 de Oséias. Eu quero ler com você esse trecho, para nós compreendermos essa realidade. Capítulo 11 de Oséias, verso 1 diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu quem os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Oséias usa agora a metáfora do filho rebelde para ilustrar Israel. E faz aqui um resumo da história de Israel.
você não conhece a história de Israel, está aqui um bom resumo para você. Israel era escravo no Egito, debaixo do jugo, do fardo pesado de Faraó. E o Senhor foi lá, chamou Moisés, e por meio de Moisés, seu irmão Arão, realizou maravilhas para tirar Israel do Egito. E Oséias diz isso, Israel era menino, e do Egito eu o chamei. Chamei o meu filho do Egito, tirei ele de lá. Trouxe ele para uma terra que mana leite e mel. E quanto mais eu chamava essa criança, mais ele se afastava de mim. Quanto mais eu amava essa criança, mais ele se metia em vida imoral e idólatra. Eu atraí ele com laços de amor, mas ele fugia de casa. E agora eles não vão voltar para o Egito, mas um outro povo vai vir para trazer o juízo sobre eles, pela falta de amor deles. Os pecados de Israel vão encontrá-los no rei e no império assírio. Mas a coisa extraordinária é que esse texto não acaba aí. O capítulo 11 continua. E eu quero continuar lendo com você. Verso 8. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Adimá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? O meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus, e não homem. Sou santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como o leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo como passarinhos virão do Egito, e como pomba os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. E a metáfora do filho rebelde se torna agora a metáfora do pai compassivo. Porque o Senhor ama Israel, e chamou Israel do Egito, e ensinou Israel a andar, ensinou a Israel as primeiras palavras, e amou Israel com laços de amor. E Israel está fugindo, Israel está fugindo, Israel está fugindo, Israel está fugindo. E na fuga de Israel, ele acha o terror, ele acha o castigo, ele acha a dor. Mas Deus vai trazer Israel de volta. Porque Deus é Deus e não homem. Ele é compassivo, longânimo, perdoador, misericordioso, gracioso. E não homem vingativo, pecaminoso, idólatra e imoral. O Senhor amou o seu filho e não vai abandonar o seu filho. Mesmo que para isso precise educar o seu filho com disciplina, para deixar claro para ele que aquilo que ele deseja é morte. Vai ver o que tem longe dessa casa aqui. Quantas histórias vocês conhecem que ilustram essa mesma realidade? Filhos que têm tudo na sua casa: amor, cuidado, proteção, alimento. Querem fugir e fogem para descobrir que, na verdade, aquilo era só uma ilusão. O que tem lá fora é terror, destruição, morte. Mas o Senhor não é homem para dizer, agora fica lá, agora morre. Não só isso, o Senhor vai mudar e transformar esse filho para desejá-lo e querê-lo e almejá-lo e desfrutar e se alegrar e se exultar nele. Como ele fez com Manassés. Manassés foi um rei perverso de Judá, muito perverso.
ele instituiu em Judá sacrifício humano. As mães levavam seus bebezinhos a um poste de bronze ardente, pegando fogo, botavam ali a criança como sacrifício àquele ídolo maldito. A criança queimava naquele lugar. Manassés foi quem colocou isso aí em Judá. Até que o pecado de Manassés achou ele. Os assírios vieram sobre Judá e Manassés foi tomado como cativo. Foi acorrentado, preso. Um jugo foi colocado nos seus ombros. E quando ele descobriu o peso do pecado, a realidade do pecado, a morte do pecado, ele desejou o seu pai bondoso. Ele desejou o seu pai bondoso. E clamou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Me livra de mim mesmo, me livra dos meus inimigos. E o Senhor abençoou Manassés, perdoou Manassés. 2 Crônicas 33 vai contar essa história. De como o Senhor disciplinou Manassés para que ele soubesse que Deus é Deus e não homem. E a parábola de Lucas 15, no fim das contas, não é sobre o filho pródigo, mas é também sobre o pai bondoso. Um pai que tinha um filho maluco, falou: me dá minha herança aí que eu quero torrar ela. Não é bom ficar nessa casa não, o mundão é que é legal, essa casa aqui do Senhor tem muita regra, essa casa do Senhor é muito chata, meu jeito é melhor. Aí, toma a tua herança e vai. Até que dias depois ele está comendo com os porcos no chiqueiro, porque esse é o fruto do pecado, essa é a consequência do pecado, morte, destruição. E aí aquele rapaz pensa: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, tem os servos do meu pai, tem tudo o que eles precisam, e eu estou aqui comendo com um porco. E aquele jovem corre para casa, se coloca aos pés do pai, dizendo: pai, eu pequei com o Senhor, me recebe como um dos teus servos. E a palavra do pai é: meu filho, está aqui o teu anel, está aqui a tua capa, e é hoje que nós vamos celebrar, vai morrer bicho, nós vamos fazer festa, porque você voltou, você estava morto e reviveu. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus e não homem. E Ele é aquele Deus justo, o qual Abraão clamou, dizendo: Senhor, se tiver lá na cidade 50 justos, o Senhor salva. Se tiver 50, eu salvo. Se tiver 45, o Senhor salva. Se tiver 45, eu salvo. Se tiver 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Se tiver 5, eu salvo. Mas o problema é que não tinha nenhum. E aí o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra. Porque no fim das contas não tinha justo lá. Não tinha. Como não tem. Entre os seres humanos, naturalmente, não há um justo sequer. Por isso, tem um outro filho que o Senhor chamou do Egito. Aquele que não é nascido nessa terra somente, mas que vem a essa terra assumindo forma humana, porque é eternamente gerado. Aquele em quem Deus olha e diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é justo. Se esse estiver na cidade, de maneira nenhuma eu vou destruir essa cidade. Porque eu amo o meu filho. Nele eu tenho prazer. E o Senhor então usa essa história de Israel, manifesta no Senhor Jesus Cristo, o cujo Mateus vai tão brilhantemente, óbvio aqui, inspirado pelo Espírito Santo, quando Jesus tem de fugir para o Egito para não morrer sob Herodes. Mateus vai dizer que esse é o filho que Deus tirou do Egito. E um filho que não vai mais fugir de casa. Um filho que é amado e devolve em amor. Um filho que devolve em obediência. Um filho que devolve em justiça. Injustiça tamanha, que não é somente dele, mas para todos aqueles que são achados nele.
E todos aqueles que estão em Cristo Jesus podem ser agora reconhecidos como filhos amados, filhos justos, filhos plenos, porque Deus é Deus e não homem. Deus quer salvar o mundo. A desgraça do mundo é culpa nossa, do nosso pecado, da nossa vileza, da nossa imoralidade e da nossa idolatria. E o nosso pecado é que gera essa morte. Mas Deus quer salvar. E Ele te convida hoje, em Cristo Jesus, a ser considerado plenamente justo, para que você não sofra mais as mazelas do pecado. Se sofrer, sofra como um justo, na esperança da vida eterna, onde não haverá mais lágrima, nem choro e nem dor. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é Deus e não homem. Nós, seres humanos, somos quebrados. Nos rebelamos contra o Senhor e, vivendo e desejando o nosso pecado, estamos completamente desvirtuados em idolatria e imoralidade, buscando as nossas próprias realizações e não a glória do Senhor. E esse pecado traz morte, traz juízo sobre nós, porque o Senhor é santo. O Senhor não pode conviver com o pecado livremente, simplesmente, não. Punição do pecado é justa pela tua retidão e a tua santidade. Mas tu és tão misericordioso, longânimo, benigno demais. E por isso o Senhor nos acolhe no teu Filho, que o Senhor chamou do Egito, e que o Senhor chamou antes da fundação do mundo, para que fosse o nosso Cordeiro, que carregasse sobre ele a nossa punição eterna, o nosso castigo eterno, e nós então fôssemos considerados justos. Nós te bendizemos por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se dá a conhecer como Deus misericordioso, que não rejeita um coração quebrantado e contrito, e que em Jesus o Senhor nos perdoa e nos acolhe. Obrigado porque o Senhor revela o nosso pecado e a nossa idolatria e imoralidade. Pai, não permita que essa revelação de nós mesmos seja algo que nos desanime, mas seja algo que nos leve, assim como levou a Manassés, aos pés do Senhor para clamar: tem misericórdia de mim. Não permita que nós estejamos alegres e exultantes na prosperidade pecaminosa, mas que nós estejamos satisfeitos somente se estivermos achados em Jesus. Concede isso a essas pessoas, a esse povo, a mim e a todos nós. Em Jesus mesmo nós pedimos isso. Amém.